Queridos amigos que acompanham o canal, mais uma semana, pessoal, onde as narrativas divergiram entre o que esses grandes investidores estão fazendo e o que eles estão falando. Então vamos aí direto ao ponto. Vejam o CEO do JP Morgan dizendo que o sistema é muito sólido. Pessoal, vamos lá, né? Ensinamento número 0 aí, que deveria ser, né, de qualquer aula de economia, quando um cara desse, que nem é autoridade oficialmente, mas sabemos muito bem que ele é sim uma autoridade monetária, afinal de contas, o JP Morgan e o Fed são praticamente a mesma coisa. Pois é, né? Quando um cara desse vem e fala que tá tudo bem, meu amigo, é que a coisa já foi pro brejo faz muito tempo, né? Após segunda maior quebra de banco dos Estados Unidos da história. Ele simplesmente não explica, né, por que isso ocorre, mas tudo bem. Após outra grande falência e resgate financiado pelos contribuintes, olha só. CEO do JP Morgan, o Jamie Dimon, disse então em uma ligação na manhã de segunda-feira que o sistema é muito sólido. Não parece, Jimmy, meu velho. Mas, ei, o que quer que você diga agora como CEO de um banco que detém mais de 10% dos depósitos da América? Vamos lá, pessoal. 10% de depósitos da América. Gente, vamos dar uma viajada aqui, né? Se esses caras lá atrás tivessem arquitetado um plano para tomar uma grande quantidade de poder, acho que nem assim, né, seria tão efetivo. Afinal de contas, é óbvio que foi exatamente isso que eles fizeram desde a criação do Federal Reserve. Mas chegar realmente um único banco a ter 10% de depósitos de toda a América é um absurdo, né, pessoal? É um monopólio ímpar. Talvez nunca encontraremos isso na história da humanidade. Mas calma, vocês acham que é muito 10% de depósitos da América? Então, segurem aí. A boa notícia, declara Dimon, em relação às falências, isso está chegando ao fim. Pensou em como ele saberia que é difícil de compreender? Gente, no que ele se baseia para falar isso daí? Foi mais uma semana que os bancos regionais aí, né, tiveram uma queda absurda. O índice lá de bancos regionais chegou a cair 10%. Como assim chegou ao fim? Finalmente o CEO, então, muito grande para falir, alertou: nós claramente veremos alguma redução nos empréstimos bancários, sugerindo que o JP estará fazendo o trabalho de Deus, olha só, para o Fed ao contratar créditos sem a necessidade de aumentar taxas. Então, isso também eu já trouxe muito aqui, pessoal. O que causa as grandes recessões, os grandes crashes, é exatamente quando a liquidez de mercado some, né? Aí sim, o sistema primeiro fica paralisado, né, e depois ele entra numa recessão muito duradoura. Mas eu repito de novo, gente, isso daí não é tão simples, né? Essa daí era uma dinâmica na época lá dos anos 60, 70. Hoje, devido à tecnologia, a alavancagem, ou seja, a quantidade de investidores que pegaram ali $1.000 e transformaram aquilo em $1 milhão, sem ter motivo algum, é simplesmente incrível. E só veremos isso no momento que caras como esse daí chegarem finalmente a público e falar: fedeu. Comentários finais de Dimon foram os mais proféticos, afirmando que eles apoiam bancos comunitários e que os bancos se consolidarão. Claro que sim, uma vez que os bancos sejam empurrados para as mãos do FDIC e ativos sejam arrematados pelo JP Morgan com bloqueios do governo. Gente, de novo, né, essa é a questão mais injusta da história também da humanidade. Vocês imaginam, esses bancos que faliram, pessoal, há 6 meses atrás, eles estavam compartilhando lucros, né? Que lucros? Que lucros? Pagando dividendos. Que dividendos? Se quebraram da noite para o dia. Que história é essa? Muitos acionistas executivos, pessoal, receberam grana, tá certo? Semanas antes do banco quebrar e o contribuinte, mais uma vez, ter que assumir
um problema desse tamanho. Então é exatamente aquilo que eu sempre falo. Estamos vivendo um sistema capitalista para os executivos e comunista para o povo, porque todas as bases econômicas foram simplesmente abandonadas. Se você é amigo dos caras lá, dos democratas, né, desses bancões, você tem dinheiro, você não precisa produzir, não precisa inovar, mas se você faz parte do povo que está lascado aí sofrendo com a inflação, você ainda vai pagar essa conta, meu amigo. Que coisa, né? E não percam aí mais uma vez o nosso videozinho lá da área de novidades de mercado sobre o Vale do Silício, né? Os unicórnios aí perdendo fortunas, não conseguindo mais dinheiro, provavelmente serão os próximos a quebrar. Não deixem de entrar no nosso Telegram, nosso segundo canal mais importante. Se você está chegando agora, se inscreva, comente, curta, principalmente compartilhe, nos ajuda bastante. Twitter e Instagram, o dia inteiro postando coisa de primeira. Então, não deixem de entrar lá. Finalmente, todos os clientes de alto patrimônio líquido do First Republic na Califórnia e em Nova York agora pertencem ao JP Morgan. Então, de novo, gente, que injustiça absurda, né? O banco tá podre. Imagine a quantidade de ativos tóxicos que não tem lá, né? Imagina o custo operacional que um banco não tem de ir lá e resgatar tudo que está no outro. Óbvio que o JP Morgan não vai ficar com a parte ruim, gente. Ele vai ficar com os clientes de alta renda, eles vão ficar com os clientes que pagam direitinho, eles vão ficar com os clientes que têm um monte de investimento, né? E os títulos podres, mais uma vez, vai para o governo, né, pagar. Não existe governo para isso, né? Vai sair do bolso do Biden? Óbvio que não. Vai sair do bolso do povo, gente. É assim que tem sido desde lá de 2000, né? 2008 deu uma aprofundada maior ainda nisso daí. Estamos, então, nesse desenho muito, muito, muito injusto, né? Eu trouxe também, pessoal, o Ray Dalio, mais uma vez falou aí, prevê que o governo reativará impressoras de dinheiro para financiar o déficit nacional. Gente, é muito difícil, mais uma vez, né, a gente conceber que os Estados Unidos vão quebrar e o Congresso não vai aumentar, né, o teto dos gastos, mais uma vez colocando no lombo do contribuinte, tá certo? Apesar de que, né, as apostas aí de novo continuam batendo recorde. Essa semana chegaram a 3 vezes mais do que foi lá em 2011, 2 vezes o que foi em 2008, quase quebrando também. Mas é muito difícil a gente imaginar isso. Então o Ray Dalio já está apostando que sim, os bancos vão, né, os políticos, aliás, vão acabar cedendo. E mais uma vez eu gostaria de lembrar, exatamente por isso, né, que o título do vídeo é que estão mentindo. Quem é que está mentindo? Ao mesmo tempo, então, que o Jamie Dimon, que é do JP Morgan, gente, 10% dos depósitos agora estão no JP Morgan. Vocês acham muito? Que tal 10 trilhões de dólares, hein? 10% dos ativos do mundo. Vocês já acham o quê, pessoal? Vocês acham que é bastante? O que vocês acham que é mais? 10 trilhões de dólares dos ativos do mundo ou os 10% lá do JP? Gente, os 10% do JP não deve chegar nem a 1 trilhão, né? Não deve chegar nem a 1 trilhão. E a BlackRock já é 10 trilhões. E o cara, né, que sobreviveu a 2008, já fiz aí um especial sobre o Larry Fink, só fez vendas nessa proporção antes do C19, foi lá então e vendeu mais 7%. Outras fontes dizem que ele continua vendendo. Então, quem está mentindo, gente? O cara que administra 10% dos depósitos nos Estados Unidos, que a gente também não sabe como está investindo, né? Ele está falando lá para a mídia também, que nunca pergunta nada. Ou o cara que administra 10 trilhões de dólares e já está vendendo as suas próprias ações. Que uma coisa é o banco, né? A empresa vender e não pode abertamente declarar aí uma posição de venda, porque isso sim mexeria com o mercado. Outra coisa é o próprio CEO, tá certo? Que passou ali de 2008, né? Se consagrou em 2008, começar a vender os seus próprios ativos. Pessoal, isso é muito sério. Trouxe também aqui, ó, o Michael Burry, crescente pressão sobre os orçamentos domésticos.
O banqueiro JP Morgan, Bob Mitchell, disse que empresas e consumidores estão gastando dinheiro em grande estilo. Finalmente, americanos estão enfrentando uma dolorosa mistura de inflação histórica, custos de empréstimos muito altos. Gente, como é que você vai evitar uma recessão se os americanos estão sofrendo com inflação de comida, de aluguel, né? Os salários aí, mesmo com a recessão, estão subindo. Isso impulsiona mais ainda a inflação. Como é que esses caras, gente, vão conseguir viver se ao mesmo tempo o crédito está minguando? Então, é isso, gente. Eu trouxe aqui os principais investidores, a opinião deles, mas guardem mais essa lição desse período que estamos vivendo, gente. O mais importante no mercado financeiro, quando trata de opiniões, não é o que o cara fala, porque falar ele é pago, aliás, né, para contar as maiores lorotas do mercado. Mas o mais importante é o que ele faz, tá certo? Lembre-se que o Rei Dalio também, antes, né, do crash do C19, ele fez uma aposta absurda lá em shorts e ganhou, né? Imagina quantos bilhões esse cara não ganhou a mais, tá certo? E aí, lembrando de novo, né, pessoal, qual é o milagre da América do Sul para ficar cada vez mais pobre? Vejam todas as nações empobrecendo, a única que melhorou foi o Paraguai, porque lá a esquerda não se cria, pessoal. A esquerda, cujo único propósito é aumentar tributo, aumentar o que puder para tirar dinheiro de produção, para continuar com as suas elites não produtivas, políticas, artísticas e intelectuais, entre aspas. Então não se esqueçam disso. Infelizmente, né, todas as outras nações da América do Sul estão naufragando. Gente, os shorts, né, as apostas aí contra o mercado continuam em valores históricos. Se você quer saber como que eles fazem isso, temos aí o nosso cursinho de opções, put e call, dá para fazer em 4 vezes no boleto e no Pix. Temos também a nossa assinatura mensal, com códigos, estratégias. Não é recomendação de compra e venda, pessoal, mas é uma área muito interessante. E não percam também o nosso videozinho, né, do Portal 137 sobre Cidade das Sombras, aquele grande filme que foi inspiração para o Matrix. Gente, que todos tenham uma excelente noite, um grande abraço!